Noite, para o encerramento dessa conferência de mulheres. Fala a verdade, a bispa mais linda que vocês têm, né? Bispa Shirley. Vamos recebê-la louvando ao Senhor com uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus. Também quero agradecer a todos os irmãos que estiveram envolvidos nessa conferência. Foi muito maravilhosa a nossa conferência de mulheres. E no próximo ano a nossa conferência de mulheres será nos dias 14, 15 e 16 de abril, com o tema Livres para Libertar. Então estejam orando por esse tema. É um tema a respeito de libertação e eu tenho certeza que Deus vai fazer grande obra aqui também o ano que vem. Amém? Feche seus olhos e você vai colocar a sua vida agora diante do Senhor. E vai pedir ao Senhor para continuar falando com você na palavra. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade, privilégio de falar do teu amor. E eu quero pedir ao Senhor agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos corações de cada um dos teus filhos aqui, que o Senhor venha ministrando em nós aqui nessa noite, Pai. Eu entrego, ó Deus, a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. E eu te peço, ó Deus amado, que o Senhor venha, ó Deus amado, nos direcionando nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos por muito tempo parados com essa questão da pandemia e muitas situações também, elas vêm para fazer as pessoas pararem. E quando eu orava a respeito dessa palavra, Deus falava isso comigo, que muitos irmãos, cheios de tantos dons, cheios de tanta capacitação de Deus, têm estado parados. Em algum momento da sua vida você parou, por causa de algum problema, por causa de alguma luta, por causa de alguma dificuldade que você enfrentou, de alguma decepção, de alguma tristeza, isso te fez ficar parado. Mas Deus, Ele tem nos falado que é tempo de se levantar, tempo de sair dessa situação que você está, caminhar e ter atitudes novas diante do Senhor. Eu quero que você abra comigo no livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17. Deixa aberto aí. Quando o bispo e eu, nós morávamos na Bahia, gente, eu achava muito interessante, porque você anda em alguns momentos na região da Caatinga e você vê uma vegetação totalmente seca. Você olha para aquela vegetação e parece que morreu, que não tem mais nada que fazer com aquelas plantas ali. E um dia nós tivemos uma experiência muito interessante, que nós fomos em uma fazenda e quando nós estávamos ali, nós andamos perto de um leito de um rio e eles falavam que passava um rio e você olhava, só tinha areia, não tinha mais nada ali naquele lugar, só tinha areia. Mas eu achei muito intrigante, nós chegamos até perto para ver, porque havia ali um jumentinho, um burrinho, gente, que ele cavou naquela areia, naquele leito. E quando nós chegamos lá, ele estava bebendo água. Havia água ali e ele estava bebendo água. Eu falei, gente, mas que bichinho inteligente, não é? E eu quero mostrar para você algo que a Bíblia nos diz aqui em Jeremias capítulo 17. Quando a palavra do Senhor, ela nos diz assim, versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixará de dar frutos. A Bíblia aqui fala de um segredo, queridos. Quando nós estamos vivendo dia a dia, as lutas elas vêm, as dificuldades vêm. E muitas vezes elas vêm para trazer como se fosse sequidão nas nossas vidas. E nós nos sentimos tão tristes, tão amargurados, angustiados com as lutas que vêm. E essas pelejas que vêm, elas nos fazem parar de frutificar, parar de produzir. A sequidão, ela vem para nos atrapalhar, cumprir os propósitos, os planos de Deus nas nossas vidas. E nesse texto a Bíblia ela nos mostra qual é o segredo. Quando você anda, por exemplo, no momento seco aqui na nossa região, eu me lembro quando eu ia na fazenda onde minha tia morava, e lá tinha uma gameleira que até hoje me faz lembrar, me chama a atenção aquela gameleira. Tudo
podia estar seco no cerrado, mas aquela gameleira passava o ano todo verde e produzindo frutos. Por quê? Porque ela estava ali bem pertinho do córrego do baú, né? E as raízes dela estavam dentro da água. E aquela gameleira, nenhum momento a gente via aquela planta seca, nenhum momento a gente via aquela planta morrendo, porque as raízes dela estavam naquela fonte de água. O segredo para continuarmos verdes, o segredo para continuarmos vivos, o segredo para continuarmos produzindo frutos, mesmo em tempo de sequidão e de dificuldade, é estarmos com as nossas raízes no Senhor, é estarmos nele, não desligarmos dele. Muitas pessoas, elas param de produzir porque elas deixam a sua comunhão com o Senhor. Elas deixam de buscar a Deus. Quando nós somos pessoas que mesmo afligidas pelo dia a dia, pelas lutas, nós mesmo sem vontade, mesmo às vezes arrastando sem força, nós vamos para a presença do Senhor. Nós temos que criar esse hábito de buscar e desejar a presença do Espírito Santo a todos os momentos. Irmos para a presença dEle quando nós estamos nele. Vem luta sim, vem o sol, vem o calor, vem a sequidão, mas vem também, gente, a renovação através do Espírito Santo de Deus. Estar em Deus é o segredo. E nós estivemos durante essa conferência toda falando a respeito de João capítulo 15. Eu quero que você abra comigo lá em João capítulo 15. Nesse capítulo aqui de João, Jesus ele nos ensina como a gente deve fazer para continuar produzindo frutos. E o texto aqui, ele fala assim, olha: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Aqui nós já aprendemos algo sério. Que a Bíblia nos diz que se nós não produzirmos frutos, nós corremos o risco de sermos cortados. Que frutos a Bíblia está nos falando aqui? Nesse texto aqui, Jesus ele nos incentiva a ter mudança de vida. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus? Quantas pessoas vêm à casa de Deus anos e anos e anos e anos e anos e elas não produzem frutos de arrependimento? Elas continuam com a vida antiga, a vida errada que elas tinham. Elas não mudam de vida, elas continuam com a vida de adultério, elas continuam com a vida de prostituição, de vícios. E elas ouvem tanto a palavra, elas ouvem tanto a ministração, mas elas não mudam de vida. E a Bíblia nos mostra aqui que aqueles galhos que estão no Senhor, que não produz fruto, corre o risco de ser cortado, queridos. Como isso acontece? Você já viu pessoa que de repente ela se desvia e você tenta trazer aquela pessoa e ela não consegue vir mais? Ela chega aí para o centro espírita depois de ter sido crente. Ela chega aí para o catolicismo depois de ter sido crente, de ter passado pela igreja. E você fica sem entender aquela situação. Tem pessoas que elas não voltam mais. Não gera mais arrependimento porque elas foram pecando e acharam, se conformaram com aquilo e elas não conseguem mais se arrepender. Elas não conseguem mais voltar. Foram cortadas. E tem muitas pessoas que elas estão tendo chances do Senhor. O Senhor tem dado chance de mudar, de tomar posição, para que não haja esse corte. Mas a Bíblia nos fala do corte e nos fala da poda. A poda e o corte é totalmente diferente. Se você tem uma planta na sua casa que não presta, você vai lá e corta, joga fora. Mas se você tem uma planta na sua casa, que ela é uma planta frutífera, mas que ela não está tão produzindo tanto, você vai e poda. Eu fico observando isso com a minha sogra, que ela tem um pé de figo. Tem vezes que a gente chega lá, né? Ela deixa quase só o tronco, poda tudo. E daqui a um tempo a gente vê aquele pé de figo cheio de figos. Existe a poda. Essa poda, muitas vezes, ela vem para a gente como um momento de luta, sim.
como um momento de dificuldade, sim. Deixa eu dizer para vocês que tem coisas na nossa vida que no natural, talvez nós não deixaríamos que fossem tiradas de nós. Mas as lutas que o Senhor permite, as dificuldades que às vezes Ele permite, às vezes para tirar aqueles brotos ladrões que estão roubando a nossa produção, que estão impedindo que a gente venha produzir. Então Ele vai nos limpar. E isso, eu imagino que a poda, ela dói para a árvore, né, gente? E para nós, dói também. Quando passamos por provações, quando passamos por lutas, nós também sentimos dor. E é tão interessante quando Paulo ele diz, né? Tende alegria quando passar por provação. Nos ensina, porque a provação, a luta, ela produz coisa boa em nossa vida. E vai nos ensinar a produzir mais ainda. Deixa eu dizer para vocês, pastorear é uma ciência, né, gente? É uma ciência. E Deus, Ele prepara a gente muito, muito antes. Eu, por exemplo, nós fomos pastores em Paraíso, Tocantins. E eu falo que algumas lutas que nós passamos lá atrás foi para nos prepararmos a estarmos aqui, hoje, e conseguirmos produzir frutos aqui hoje. Então, Deus, nós estávamos aqui numa pregação, a pastora falava disso, de eternidade. E ela dizia, gente, a respeito assim, que a gente às vezes fica olhando para o passado, e estamos aqui, olha, no presente, aqui, mas Deus, Ele está na eternidade. Ele vê tudo. Ele vê tudo que está acontecendo. E Deus sabe que se você não passar por um momento de poda de algumas coisas na sua vida, você não vai conseguir produzir os frutos que Ele quer que você produza. Então nós temos que procurar confiar no Senhor, descansar no Senhor nos momentos das nossas provações e lutas. Eu sempre tenho comigo uma frase que diz assim: Deus tem controle de todas as coisas. Ele não perde controle da nossa vida. Deus tem controle de todas as coisas. E essa poda, ela vem para nos fazer produzir melhor. Tem para nos fazer produzir melhor. Ela vem para tirar a imaturidade. Ela vem para tirar a meninice da gente espiritual, né? Que às vezes nós somos meninos, somos imaturos espiritualmente. E a poda, ela vem nos tirando, nos limpando, nos preparando, nos fazendo ser melhores. E o texto continua falando assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela vem para nos limpar também. Para tirar também essas folhas que estão sobrando, esses brotos que estão sobrando. Quando nós ouvimos a palavra, é muito importante. Por isso que a Bíblia nos fala que nós devemos congregar. Quando nós estamos aqui na transmissão, muitas pessoas, elas estão em casa e perdem essa oportunidade de estar aqui congregando. Ouvir a palavra aqui dentro é muito diferente, né? Você sente o aconchego da presença de Deus. E ouvir a palavra de Deus também, ela nos limpa. Nos limpa, a palavra de Deus, ela vem nos limpando. E o texto continua falando o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode um ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. As lutas, as dificuldades, elas não podem abalar a nossa fé. Nós temos que permanecer no Senhor. Fala para o seu irmão, você tem que permanecer no Senhor. Sabe o que é permanecer? No hebraico diz, permanecer fala de manter-se firme, aguentar. Nós temos que aguentar, permanecer firme diante das provações, diante das lutas que vêm. Nós temos que permanecer. Esse texto, Jesus, ele fala o tempo todo de permanecer, de estar firme nele. E esse texto, a Bíblia nos mostra que nós devemos estar nele, permanecendo nele, firme nele, aguentando as situações, não nos desligando da videira, não nos soltando da videira.
Porque muitos momentos que vem a luta, a dificuldade, muitos querem deixar tudo. Vou abandonar a igreja, vou abandonar a fé, vou deixar todas as coisas. Não vou andar mais junto. Mas Jesus aqui, ele diz que nós devemos permanecer nele, ligados na videira. E se nós permanecermos ligados na videira, automaticamente nós vamos produzir frutos, gente. Automaticamente. Porque o que vai acontecer? É dele que vai vir todos os nutrientes que nós precisamos. É dele que vai vir a hidratação que nós precisamos. Gente, eu tenho dificuldade com plantas porque eu corro demais, né? Minha vida é muito corrida. Então tem dia que eu começo a cuidar de uma planta, tá bonitinha, e quando eu menos vejo, eu descuidei, Rúbia. E tá lá a planta seca, ficou desidratada. Oh, meu Deus, me perdoa, vou lá pôr água na planta, né? Se nós estivermos ligados em Cristo, nós não vamos desidratar espiritualmente. Nós vamos nos manter verdes. Nós vamos ter vigor. Nós vamos ter vício. E nós vamos produzir. Porque é natural. Hoje nós estamos lendo um outro texto na Bíblia, quando o Senhor Jesus, ele passa por uma figueira, e olha aquela figueira cheia de folhas, mas ela não produzia. E ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou. Não é normal que a gente não produza. Não é normal. Um dia, não sei se o bispo vai lembrar dessa história, lá em Vitória da Conquista. Uma irmã, e eu desafiando o crescimento das mulheres da igreja, desafiando ganhar almas. E ela falou algo para mim. Ela falou para mim assim, bispa Shirley, olha, eu falando que a gente não pode deixar de crescer, a gente não pode ficar bebê na fé o tempo todo, a gente tem que crescer. E ela dizia assim, eu queria ficar quieta aqui, como um paralítico espiritual sendo só cuidado. Quantas pessoas estão dentro da igreja desse jeito? Que você chama a pessoa ao crescimento, à produção, e ela está acomodada. Ela está parada. E talvez você me fale assim, não, bispa Shirley, eu não estou parada. Não é porque eu tenho preguiça, eu não quero fazer. É porque eu tenho timidez. Aí já é diferente. O Senhor, ele pode te levantar. Se você me vê hoje pregando aqui, eu sou um milagre, gente. Eu vim de um poço de timidez. E ainda luto contra ela. Aqueles que não sabem ainda lutam contra a timidez. Em alguns momentos eu tenho que, não manda em mim. Mas o que acontece nessas nossas limitações? Se estamos em Cristo, ele vem com a sua seiva e vai nos levantando para produzirmos frutos. Mas nós temos que querer, gente. Nós temos que querer dar frutos para o Senhor. Você tem que desejar frutificar para o Senhor. Mesmo que você fale, Senhor, eu não sinto capaz, eu não sinto que eu consiga fazer. Mas eu estou no Senhor e o Senhor vai me ajudar. Quando nós estamos no Senhor, nós vamos produzir, nós vamos frutificar. Eu acho muito lindo quando a Bíblia nos fala que depois de Pentecostes, depois daquele mover ali em Pentecostes, a Bíblia fala que Pedro, ele sai e prega e mais de 3.000 pessoas se convertem. Depois daquele momento de grande poder de Deus. O que nós aprendemos isso? Que é através do poder de Deus, é através de Jesus Cristo, é através do Espírito Santo de Deus que nós vamos frutificar. Não é na nossa capacitação, não. Se eu fosse olhar para a minha capacitação, talvez eu não estaria aqui. Mas eu olho para aquele que me capacita. De onde vem a minha seiva, de onde vem meus nutrientes, de onde vem minha hidratação. É para ele que eu olho e continuo caminhando e permaneço e aguento firme. Nós temos que permanecer e aguentar firme. E a Bíblia continua falando aqui. Olha só. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer.
carisma não leva ninguém a produzir frutos. Saber todas as línguas, falar todas as línguas, a inteligência humana não leva ninguém a produzir frutos. Mas permanecer em Jesus nos leva a produzir frutos, queridos. E ele não faz acepção, sabia disso? Ele levanta os doutores, como nós estamos aqui, doutor Pávio, né? E Deus levanta também aqueles que não sabem nem ler. Ele levanta quem Ele quer. Quem Ele quer. Só que eu quero dizer para você que o segredo é esse, de buscar a presença, ter sede da presença do Espírito. E eu quero desafiar a igreja nesses dias agora. Busque mais a presença do Espírito Santo. Queira mais a presença dele. E o texto continua falando que sem ele nada nós podemos fazer. E ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhará, e o lançará no fogo, e o queimará. Sério isso, hein? A Bíblia nos mostra que aquelas pessoas que estão ali, que elas não permanecem em Cristo, elas vão ser arrancadas para secar, e quando Jesus voltar vai ser lançado no fogo. É duro isso aqui de falar, gente, mas é Bíblia. É Bíblia. Quando você vê uma pessoa que está na casa de Deus, que ela esteve lá, mas um dia ela tomou decisão que não quer mais. Não quer mais. E ela começa a secar, porque ela está sendo tirada ali do caule. Ela está sendo tirada ali do caule que é Jesus. Está secando. E depois que secar, gente, quando vier o juízo, a Bíblia fala que ele queimará a palha. Ele queimará. Então é sério, nós temos que estar nele. E o texto continua. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só, além de produzirmos frutos, aqueles que permanecem em Jesus têm uma autoridade diferente. De Jesus vem sobre nós toda a capacitação que nós precisamos para fazermos a obra dele. Aquilo que nós declararmos, há de ser. Aquilo que nós profetizarmos, há de ser. A Bíblia nos mostra aqui nesse texto que tudo que nós pedirmos, nós vamos receber, se nós estivermos permanentes nele. Se nós estivermos firmes nele, nós vamos permanecer. Versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, assim vos tornareis meus discípulos. Gente, você quer alegrar o coração de Deus? Você quer que o nome de Deus seja glorificado? Produza frutos. Quantas pessoas ela leva o nome de Jesus ser blasfemado, o nome de Jesus ser envergonhado. E a gente, como pastor, às vezes chegamos, o cabelo chega a subir para cima assim, ó, de coisas que às vezes trazem no nosso aqui para conversar no gabinete. Fulano está fazendo tal coisa, fulano está dando mau testemunho. E isso entristece o coração de Deus. Isso não glorifica o coração de Deus, envergonha Jesus. Envergonha o nome de Jesus. Mas, gente, produzir frutos honra o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus. Olha, você viu fulano de tal é da igreja de Cristo. Que pessoa boa, trabalhadora. Você não vê um mau testemunho dessa pessoa. Uma pessoa que paga
os seus devedores, uma pessoa que não vive na prostituição, no adultério, uma pessoa é lá da igreja de Cristo, é crente lá da igreja de Cristo. Isso glorifica o nome de Jesus. Isso glorifica o nome dele. Os nossos frutos glorificam o nome dele. Quando nós fazemos a obra também, ganhando outras pessoas, estendendo as mãos aos aflitos, ajudando aqueles que são carentes, ajudando aqueles que estão perdidos, anunciando o amor de Jesus, nós também glorificamos o nome de Jesus aqui nessa terra. Porque as pessoas vão olhar e falar assim: aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Quando ela ora, quando ele ora, a cura vem, a vitória vem. Nós glorificamos o nome de Jesus quando nós produzimos frutos. E a Bíblia diz que assim nós vamos tornar discípulos de Jesus. Fala para o seu irmão, fala assim: você é discípulo de... Todo discípulo de Jesus produz frutos. Produz frutos. E o texto continua: como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. As lutas são grandes, as dificuldades vêm, as provações, mas não deixe, gente, não deixe o caule. Fiquem firmes, permaneçam, não largue, aguente. Aguenta essa luta que tem vindo contra você, essa provação que tem vindo contra a sua vida. Aguenta isso. E o texto vai ainda, vamos lá. Acabei de ler: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim também como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus, ele falou: olha, eu estou no Pai, e vocês devem permanecer também em mim. Assim como eu estou no Pai, eu permaneço no Pai, permaneçam também no meu amor. Sejam firmes também no meu amor. Tem lutas, irmãos, que vêm, que nos balançam, que a gente quase cai, não é? Quase cai. Mas firma em Jesus. Segura no tronco. Você vai receber dele a seiva, o fortalecimento. Você vai receber um nutriente para esse momento que você está passando de fraqueza. Eu estou me sentindo fraco, bispa. Eu estou me sentindo cansado. Você vai receber dele esse nutriente se você estiver ali firme. Eu não largo Jesus por nada. Eu estou nele e não deixo Jesus por nada. Já estou quase terminando, viu? O texto continua: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse: que ameis uns aos outros como eu vos amei. Aqui nesse texto, Jesus, ele fala: eu falo isso para que eu me alegre e que a alegria minha também seja em vocês. E Jesus ainda nos dá mais uma orientação: que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos aprender a perdoar uns aos outros e amar o nosso próximo, mesmo que ele tenha nos ofendido. Às vezes tem coisa que é difícil, não é? Você mastiga, rumina aquilo, mas tem que perdoar. Se nós queremos permanecer, se nós queremos continuar fluindo, que a seiva do Senhor continue em nossas vidas, nós temos que continuar perdoando dia a dia aquelas pessoas que nos ofenderam. E o texto, dando a resumida, dentro daquilo que a conferência nos diz, a Bíblia nos diz que Ele nos designou. Ele nos ensinou que nós devemos permanecer. E Ele nos designou. Ele diz assim: eu vos designei para que vades
e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Gente, Ele nos mandou, Ele nos ordenou para irmos e produzirmos frutos. Eu não sei até agora se você era uma pessoa que estava produzindo frutos ou não. Se você era um galho que estava seco. A plantinha, ela pode estar lá seca. E se você continua, vai colocando água nela. Não é assim? Daqui a pouquinho ela está verde novamente. E hoje o Espírito Santo, a presença de Deus, também quer te hidratar novamente. Quer tirar você dessa situação que você estava. De estar parado. De não querer mais nada. De não querer viver uma vida diferente do que o mundo aí vive. De não querer frutificar na casa de Deus. Ah, já fui muito decepcionado. Já fui muito entristecido. Larguei de mão do meu ministério. Larguei de mão de fazer a obra do Senhor. Não quero mais nada. Hoje o Senhor te chama a entender que Ele está te dando uma ordem. Vá e dê frutos. Vá e dê frutos. Não é normal, gente, ser estéril. Esterilidade é um problema de enfermidade. Toda pessoa que não está produzindo frutos está doente. Então entenda isso. Se você continua com os seus pecados achando que é normal, você está doente espiritualmente. Se você é um membro da igreja, faz muito tempo está na casa de Deus, mas não ganha uma vida para Jesus, não faz nada na obra do Senhor, você também está doente. Mas hoje Jesus, Ele pode te curar e Ele quer te curar. Trazer um tempo novo para você, para que você frutifique. Frutifique. Olha para o seu irmão perto de você e fala assim, o Senhor quer te fazer frutificar. Amém? Vamos ficar de pé?